Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Homenageado Milton Ratum. Acompanhe agora a oficina, um olhar poético sobre a paisagem amazônica, com o educador Celdo Braga. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural, Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Nas águas barrentas do meu rio, amalgamei sonhos e viajei muitas vezes em barquinho de papel. Foi então que descobri que cada remanso é o lugar de descanso das cobras grandes. Ouvindo a conversa de tantos tapiris, descobri que é verdade que existem cidades no fundo do rio e que o boto vermelho é gente que habita este mundo sombrio. Tornei-me adulto e nas águas barrentas do meu rio amalgamei sonhos que o poeta menino viajando aprendeu, para que outros meninos deste belo universo vejam em cada verso rios que carregam na esteira de espumas esses barcos de sonhos e os façam de seus. É com essa imagem do tempo de menino que eu, com muita alegria, me apresento aqui para fazer parte deste projeto Amazônia das Palavras, dirigido pelo meu querido amigo Jurandir. Infelizmente, não é num barco, regateando, mas de uma forma virtual. E dizer que a nossa proposta hoje é abrir um olhar poético para a nossa paisagem amazônica, através de algumas citações, alguns poemas, algumas canções, que a gente pode despertar nos ouvintes, nos espectadores, nas pessoas que tiverem acesso a esse documento. Em alguns momentos, a gente vai sugerir caminhos, em alguns momentos, a gente vai apelar, fazer um apelo para um sentimento que já está sendo legado ao esquecimento, mas, sobretudo, assumir aqui com vocês a nossa grande proposta de cantar os valores da nossa terra e dessa bela região. Sejam, então, bem-vindos à Amazônia das Palavras com Celdo Braga. Eu nasci no município de Benjamin Constant, que faz fronteira com o Brasil, o Peru e a Colômbia. Então, ali a cultura é um pouco diferente. Lá, eu passei 37 anos. Estou aqui em Manaus há 32 anos, completei 69. Mas o que marcou esse meu momento poético e musical foi a minha ida em 79 para Porto Alegre, onde eu fui fazer um curso de letras, um curso de licenciatura em letras na PUC do Rio Grande do Sul. Então, ali eu tive contato com a cultura sulina, dos gaúchos, que são muito tradicionalistas, e percebi que eu não sabia dizer das minhas coisas, que eu não tinha esse envolvimento com os nossos valores culturais. Praticava de uma forma circunstancial tudo aquilo que a gente pratica no interior, mas a gente não sabia entender que isso era exatamente um valor. Então, a partir dessa experiência, quando voltei em 81, eu decidi, para o resto da minha vida, cantar esse chão maravilhoso, essa terra maravilhosa,
em forma de poesia e de música. Então é isso que, nesta pequena oficina, a gente vai abrir os olhos e o coração de vocês para algumas coisas importantes nesse sentido. Por exemplo, o grande valor que nós temos nessa região é a nossa floresta. Aqui eu tenho uma folha do Ficus benjamina, ou benjamiseiro, né? Colocado dessa forma, parece uma boca. Se eu colocar assim, um pouco do remo da nossa região, parece. Aqui existe uma palavra que parece ser uma boca, parece ser um remo, mas é uma folha. Pouquíssimas pessoas identificariam que isso aqui é uma folha de benjamiseiro, porque a gente sequer identifica a árvore inteira. Nós, no Amazonas, não gostamos da nossa floresta. E isso nos dá uma condição triste de desperdício, de isolamento, de desenraizamento dos nossos reais valores desta terra. Já que eu mostrei a folha, por exemplo, a palavra folha todo mundo entende. Mas esta folha sugere, além do que eu disse da aparência, sugere outras coisas. Na condição de músico que fica buscando sons na floresta, eu percebo aqui um tucano. Eu vou mostrar o tucano, mas só vai estabelecer uma conexão de diálogo quem conhece o canto do tucano. Se não conhecer, infelizmente, não vai fazer essa conexão. A mesma nota, até o estalidozinho do bico grande do tucano, né, faz com que este som, quando eu toco ele na floresta onde tem tucano, eles respondem. E já houve situação que o tucano, por enfrentamento, porque quando ele canta também é uma forma de marcar o território dele, e ele via até onde eu estava, bem perto, de cima da árvore, ele veio para ver que tucano era aquele que estava entrando no território dele. Eu posso também, com esta folha, com outro fraseado, fazer isto aqui, ó. Quem é ribeirinho, quem é da floresta, quem já é experimentado nessa Amazônia, sabe que essa vocalização, o fraseado não é na mesma nota, é que está mais agudo, é o nosso macaco prego. Quem é da região logo vai dizer, vai saber que é o fraseado de um macaco prego. Dessa forma, a gente percebe que numa folha já há um recurso espetacular da gente poder dialogar com a nossa grande floresta. Saindo um pouco do lado mais da construção, a cuia era um fruto bastante utilizado como utensílio na nossa região, principalmente na área ribeirinha, para ela aberta no meio para desbotar água, para guardar farinha, para ovos, para tomar banho, os maiores para servir de balde para carregar água. Infelizmente, com o advento do plástico, dos PETs da vida, a cuia foi colocada para o escanteio. E
A minha intenção é fazer com que ela seja ressignificada já numa outra dimensão, a dimensão sonora. E aí, eu com esse meu projeto de bioinstrumentos, já com mais de 70 instrumentos, isso aqui é um dos exemplares, que a gente chama de capelão, ou guariba, é uma bola de sinuca que a gente gira aqui dentro da cuia, e esta sonoridade aqui, ó, é o mesmo som do capelão, vocalizando também para marcar o território dele. Se a gente quiser experimentar uma outra função deste instrumento, também ele se presta para fazer efeitos de percussão. Quantas coisas, né? Interessante para a gente desenvolver, usufruir, inclusive, por que não, ganhar dinheiro com isso. Por falar em ganhar dinheiro com isso, até para que alguém que queira enveredar nessa linha também, quem sabe de aprender, vamos fazer isso em alguns momentos, em algumas outras oficinas presenciais. Já realizamos 8 oficinas aqui no Amazonas. Uma empresa dos Estados Unidos soube desses sons, veio bater em Manaus, gravou esses nossos instrumentos, e hoje nós já fazemos parte da primeira biblioteca de sons amazônicos do planeta, sediada em Los Angeles, com esse amigo chamado Antônio Teoli, que é um paulista radicado há muitos anos em Los Angeles, e hoje começando já a ganhar royalty, ganhar os direitos autorais com esses sons que nós gravamos. Para o resto da vida entrará em nossa conta cada vez que vende, é repassado um capitalzinho, já começa a ficar bom o capital, para dizer, nós estamos ganhando dinheiro já com os sons da nossa floresta em forma de instrumentos musicais. Os índios Saterê-Maué fizeram o pau de chuva, que é também chamado de pau de Ariã ou pau do diabo, né? Que imita a chuva, só que o pau de chuva, todo mundo deve conhecer, é muito usado. Ele imita a chuva na hora que você... É um galho de imbaúba com sementes ou pedrinhas dentro, e ele imita, faz o som da chuva, só que quando você vira, ele faz... Depois, para e você fazendo esse movimento assim, né? A partir dessa ideia, para imitar a chuva, eu desenvolvi a cuia de chuva. A cuia de chuva tem o mesmo processo de construção interna do pau de chuva, e só que tem a condição especial de não parar. É uma chuva que vai circulando e a gente faz o efeito da chuva o tempo que quer, sem interrupção. Um sonzinho desse, né, num tapiri, embalando na rede, o sono vem logo. Também desenvolvemos, porque eu digo eu e o João Paulo, que é meu parceiro desses bioinstrumentos, imitação do coachá de sapos.
Muito bem. Todo mundo percebe que tem muita proximidade, isso, as nossas sapolândias aqui mesmo nos arredores da cidade ainda acontece, né? No interior, muito mais. Agora, o que é mais interessante é que esse som da guariba que eu apresentei para vocês é o mesmo som, já uma ocasião passou numa rede de televisão, é a demonstração do som da Terra no cosmos. Né? O som da guariba é muito parecido com o som da Terra. E o que eu vejo nisso? O que tem a guariba na vocalização dela, em conexão com o planeta, imitar o som da Terra? É esse diálogo que está muito distanciado do nosso interesse amazônico de penetrar nesse mérito mais subjetivo, da mesma forma que na folha, subjetivamente, está o tucano, está um instrumento musical, que eu posso fazer isso aqui, ó. Quantas coisas, né? Como a simples folha. E isso aqui já foi tradição na minha região, no tempo que não tinha instrumentos musicais com facilidade, as pessoas tocavam folha, tocavam na folha. Né? Às vezes na festinha, que, imitando ali a aproximação de um saxofone, coisa assim, com os espantacões, cão, que é um instrumento que bate assim no chão, até desenvolver também um espantacão por aqui. Dessa forma, a gente vai dialogando com tudo aquilo que a gente pode e se interessa com a nossa região. Por exemplo, isso aqui é um coquinho de inajá. Se você perceber, talvez aproximando, tem um buraquinho maior no dedo de cima e um menorzinho no dedo de baixo, aqui no polegar. Essa palmeira inajá, ela é quem hospeda as larvas do vagalume. Isso eu aprendi há uns, mais ou menos 6 anos, quando eu falei com um amigo meu que fica aqui no Rio Negro, num lugar chamado Tumbira, lá no Rio Tumbira. E todos que caem com esses 2 buraquinhos. Eu achei, rapaz, quem que faria esse buraco aqui? Aí o seu Roberto disse, meu amigo, isso aqui é onde se cria o vagalume. Esse buraquinho menor é por onde ele respira quando larva, e esse maior é quando ele sai para o seu voo incandescente, né? E eu, como sempre estou buscando sonoridades, eu peguei, soprei no coquinho daqui da Inajá, o fraseado, a nota é a mesma do gavião pedrez. Como eu conheço o fraseado do gavião pedrez, basta fazer como ele canta, que é exatamente igual. Nessas pequenas demonstrações, vocês podem concluir que realmente nós temos aqui um universo maravilhoso de sonoridade que pode suprir a nossa região, e a gente não precisa dos sons que chegam de fora. A gente precisa explorar mais esta sonoridade que é muito nossa. Por exemplo, ainda de cuia, já numa evolução mais trabalhada, aqui tem um 4 cordas que, se eu mostrar assim, talvez até possa dar ali uma imagem, não sei se é a imagem completa, mas isso aqui é um instrumento feito com uma cuia péua, que é aquela mais comprida, mais grande,
E um luthier aqui de Manaus, chamado Jean Dantas, fez esse instrumento para mim. É um 4 cordas. Como eu gosto muito da sonoridade do 4 venezuelano, eu afinei o instrumento como um 4 venezuelano, que dá um som muito legal. Por exemplo, olha isso aqui, o som da cuia amazônica numa projeção de um 4 cordas, com afinação de 4 venezuelano, dialogando com a sonoridade das cordas desse nosso país vizinho. Pandeiro é coisa comum, em todo barraco tem. Não custa muito dinheiro, nem custa fazer também. Mas quero guardar comigo, pra sempre no coração, a lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. A lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. As talas viviam a ufa, nas matas sem serventia, mas agora de mãos dadas todas têm força e valia. Mas quero guardar comigo, pra sempre no coração, a lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. A lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. A lição que o pandeiro ensina, como é bela a união. E é esse tecido maravilhoso das talas do arumã, com os cipós, ambé, titica, que se vão construindo os paneiros da nossa Amazônia, num gesto como faz hoje o Jurandir, tecendo com as palavras essa possibilidade de dialogar com os valores artísticos, os valores culturais, os valores humanos dessa nossa imensa região. Dessa forma, a gente vai decodificando, vai percebendo que precisamos realmente estar conectados. Nesse momento quase que de terreiro, que a gente se reaproxima pela palavra, né? Graças a Deus já estamos começando a abrir espaço para a ação mais presencial. Eu coloco para vocês a minha intenção também da gente despertar nas pessoas a ideia de pertencimento disso aqui, que é o segundo passo que eu gostaria de abrir nessa fala, essa nossa relação também explorando a questão do pertencimento. Eu sou daqui, eu conheço o sotaque das coisas daqui, eu gosto de ser daqui, mas infelizmente não é o que a gente sempre percebe aqui na nossa terra. Por exemplo, eu tenho perguntado para muitos manauenses, manauaras, né, gente, inclusive na universidade, nas escolas por onde eu vou, qualquer tipo de público, às vezes eu faço o seguinte desafio: você vai ganhar um CDzinho aqui, ou um livro, se souber o nome de 5 árvores do nosso paisagismo aqui em Manaus. Eu sempre voltei com o CD e com o livro para casa, porque as pessoas não sabem. Há um desinteresse incrível, né, da gente se apropriar da maior riqueza que nós temos. Não adianta bradar que vai defender a floresta, que isso, que aquilo, quando a gente não se apropria dela. E a gente só gosta, efetivamente, do que conhece. Eu cheguei até a registrar, por um poema, esse descaso aqui de Manaus, dizendo assim: de tanto ver Manauara ficar de costas para o rio, falar que nem carioca, negar o valor, o brio de ser filho desta terra, sinto no peito um vazio.
Manaus, a Paris dos trópicos, Boulevard flamboyant, não quer ser porto de lenha, esqueceu seu Deus Tupã, trocou o gosto da ingá pelo sabor da maçã. Aprendeu a comer churrasco, pizza com catupiry, tucunarés, a escabeche, o peixe cru, a sushi, deixando lá de escanteio o caldo do jaraqui. O dourado à milanesa é um dos pratos do mini. Faz a moda portuguesa, cozido de tambaqui, sem o toque primoroso do molho da Murupi. Não sabe que Tucumã é palmeira com espinho, muito menos descascá-lo como quem faz um carinho. Quando é recheio de pão, passa a ser X caboquinho. Farinha, só branca e fina, um pó que nem é daqui. Amarela, quebra os dentes, mal conhece o arini, torrada a forno de lenha prensada no tipiti. Manaus, enquanto cidade, goza status de rainha, mas quando cair em si, adoecer, ficar sozinha, não terá para remédio uma casa de farinha. Meu Deus. Nós aqui abraçamos de forma constante os valores que vêm de fora, como as churrascarias, dentro dessa questão culinária, né? As pizzarias, os habibs, tudo que a gente chega aqui, a gente abraça, acolhe e, mais do que isso, assume de uma forma interessante, desvinculada daquilo que é genuinamente nosso. Eu não sou nem um pouco xenófobo, mas, poxa vida, como dizia Patativa do Assaré, cante lá que eu canto cá. É importante que a gente comece a cantar os nossos valores. Abraça o outro, mas reparte como faz neste projeto Amazônia das Palavras, essa troca de saberes, de conhecimento, de palavras que estão ainda no denotativo, né? Que precisa realmente sair para o conotativo e mais do que isso, construir uma possibilidade de estarmos dialogando de uma forma carinhosa, interessada, de fazer com que haja uma conexão mais profunda da nossa relação com a Amazônia. Eu venho também insistentemente nessa questão de ideia de pertencimento, renovando o meu ser. E eu tenho um texto que é bem emblemático, que marca esse exato momento que eu comecei a desenvolver o meu lado de absorção e de afirmação desses valores que eu sempre convivi, dizendo assim: quando eu era menino, eu balava passarinho. E no cabo da baladeira, né, naquela forquilha, o menino ia fazendo um riscozinho dos passarinhos que ia batendo, né? E eu fiz isso também. E esse poema, ele faz uma alusão a isso, mas de uma forma metafórica. Envelhecido de entrega, do eu que pouco assumi, o espelho de minhas águas se embaça ao me refletir. Me percebo em face estranha, com bizarra maquiagem, ressaltando em meu semblante traço de outras paisagens. Perdido de mim, alheio-me do sabor do meu chão. Vago rios, mirando mares, mergulhado em solidão. O meu Deus, ambíguo sonho, mestiço na minha fé, ora é sacrário de padre, ora é rito de pajé. Quando, em lampejos de sonho, me embalo num tapiri, vejo trançada nas palhas a face que já perdi.
qual marcas na baladeira das penas que eu abati, no rugário do meu rosto, às vezes que já morri. Essa morte cotidiana para as coisas que eu absorvi de fora, suplantando os meus valores de dentro, eu tenho tentado manter o equilíbrio para harmonizar, para que haja um diálogo daquilo que vem de fora com o que está aqui dentro. E é esse olhar, esse jeito que tem me colocado hoje numa posição muito boa existencial. Eu me sinto uma pessoa feliz cantando os valores desta terra, né? Hoje, pela primeira vez na história do Amazonas, que tem mais de 350 anos, Manaus, né? Nós estamos tocando em instrumentos nossos, feitos por nós. No grupo que eu toco, que é o Grupo Gaponga, todos os nossos instrumentos já são amazônicos. Mesmo os violões, que é uma forma importada, né? Mas a ressonância são das nossas madeiras. Daqui a pouco eu vou mostrar o som de um violão feito com macacaúba, fundo e lateral, o tampo de marupá, a escala de coração de negro, com um toquezinho por trás, o braço de cedrinho, para que a gente perceba que a sonoridade da nossa madeira daqui não deve aos pinhos e outras madeiras de fora. Infelizmente, a gente, nesse tempo todo, foi se acostumando, foi cedendo espaço e as coisas têm, de uma certa forma, suplantado aquilo que é nosso. O que é mais cruel disso é que esse nosso fato de não nos percebermos na nossa paisagem aqui, a gente acaba não tendo cuidado devido com a nossa natureza. Manaus tem mais de 1.000 igarapés, já no perímetro urbano, todos poluídos. Não há um gesto efetivo para que a gente dê um passo na direção de evitar que se contamine mais, muito menos resgatá-los, né? Eu tenho um sonho muito grande de que isso venha a acontecer. Tenho trabalhado insistentemente tentando animar aí algumas autoridades ligadas ao meio ambiente para que faça isso, mas é demorado e a gente, mesmo assim, a gente não desanima e vai tocando o barco. Muito bem. Uma outra coisa que está ligado ao meu projeto de olhar para a nossa Amazônia, a questão da crença, o lado espiritual. Nós recebemos aqui um Deus cristão, Cristo, recebemos o Deus, nós matamos o nosso Deus Tupã, e até hoje há conflitos nessa convivência espiritual. Eu tenho dito para muitas pessoas que eu não deixei de acreditar no Curupira, no Mapinguari, nessa dimensão do boto que encanta, porque toda a minha formação foi convivendo com isso. E nós que estamos lá na floresta, com essa condição de convivência mais intensa, mais próxima, a gente estabelece uma conexão, mesmo no plano espiritual, uma conexão diferente. Há uma outra dimensão que precisa ser observada, e isso, quem sabe, são os pajés. Eles trafegam de uma forma muito fácil nessas dimensões, e a gente que conviveu, como eu, 10 anos com os índios, diretamente no processo educacional, aprendi muita coisa. Daí, como sempre, a gente estabelece uma forma de convivência pacífica com tudo isso, né? E
Voltando à questão, por exemplo, que para mim é fundamental, que Manaus não tem nenhuma casa de farinha, e, poxa, com certeza, não sei se vocês que estão assistindo são fãs de farinha, mas aqui, principalmente com o nosso peixe, a farinha é indispensável. E eu vou fazer duas alusões à farinha. Primeiro, eu vou dizer o cardápio para vocês dos peixes que eu gosto e do jeito de comê-los. Chega a dar água na boca quando eu começo a lembrar de uma boa caldeirada de branquinha de cará, de bodó a caripedra, tucunaré, tamuatá. Ainda na caldeirada, o gostoso tambaqui, a pescada no sal preso, a joaninha e o jaraqui, só com farinha e pimenta, malagueta ou murupi. Para comer frito, mandi, muito bom, melhor não há. Surubim, caparari, arari, xiripirá, mandubé, matupiri, dá gosto só de pensar. Na brasa, feito moquém, matrinchã e apapá, pirapitira, pacu, aracu, jundiaru, anã, macaco d'água, cangati, mapará, cuiu no guisado, é um prato especial. Melhor só pirarucu, que não conhece rival, assado, frito, cozido, é o peixe preferido, fresco ou curtido no sal. Feito de várias maneiras, piramutaba, bacu, pirarara, peixe-lenha, braço de moça, jeju, sarapó, só bem assado. E se for bem preparado, há quem come até mussu. Dentre centenas de peixes que a gente pode escolher, pirabutão e piranha pegam um tempero a valer, pacamão é esquisito. Mas no guisado ou no frito, é gostoso de comer. Peixe-cachorro, traíra, frecheira, curimatã, a pupeca de sardinha servida pela manhã com café preto, farinha, macaxeira, pirapucu, piraíba, mojica de tambaqui, escabeche de dourado, pratos iguais nunca vi. Por isso é bom ser caboclo. Por isso eu gosto daqui. E esse gostar está vinculado cada vez mais a essa ideia de pertencimento. Também, às vezes, eu pergunto aqui em Manaus, meu amigo, o que se parece com você em Manaus? E as pessoas efetivamente dizem, não sei. Não sei. É que, na verdade, a gente vai descobrindo que nós estamos efetivamente desconectados com a realidade que nos envolve do ponto de vista cultural. Cada vez mais o Amazonas, eu percebo isso em vários setores, em várias situações, e a gente vai assumindo outras formas, outros tons. Por exemplo, o que é muito conhecido em nossa região a respeito disso, do ponto de vista cultural, que ganhou uma dimensão bem amazônica e se expandiu uma boa parte para o Brasil em alguns momentos e já é reconhecido até de forma internacional, porque a gente insiste em estar divulgando esse projeto, são os bois de Parintins. Mesmo os bois, ao longo de 30 anos, sofreram assim uma mudança estrutural, quase que assimilando um formato do Carnaval do Rio de Janeiro, colocando outros quadros nessa direção. Chegou o momento que aqui em Manaus saiu daquela célula rítmica das toadas e partiu-se então para o ritmo quente, querendo imitar aquele sucesso do Boquinha da Garrafa da Bahia na época, enfim. A gente sempre está querendo fugir de nós mesmos para abraçar aquilo que vem de fora, né? E falar, fazendo uma conexão desse boi que a gente gosta aqui, né? E com a minha crença no Curupira, eu fiz uma toadinha para mostrar, quero mostrar para vocês, imaginando o Curupira na beira do rio, querendo ir para Parintins. Encontrei Curupira batendo palminhas na beira do rio, e
e bailando cantava uma linda toada pro meu boi bumbá. O seu canto ecoava por toda a floresta. Hoje é dia de festa na ilha encantada dos tupinambás. O doente das matas, de pés revirados, dizia apressado: me leva pra ilha que eu quero brincar. Me leva pra ilha que eu quero brincar. Me leva pra ilha que eu quero brincar. Pois é, o Curupira querendo brincar em Parintins lá, bater as palminhas dele, enfim. Quando a gente faz essa conexão, a gente tem uma sensação legal de que está integrando elementos de referência cultural dentro de algumas manifestações. Eu só não sei se efetivamente as pessoas hoje que promovem essa festa, essas coisas todas, estão realmente, de uma forma verdadeira, integrados a esse processo de valorização. Lá se mostra muito a questão indígena, os índios, etc., mas, no fundo, a gente não vê isso ser efetivado na relação real do caboclo aqui com o índio. Ainda voltando à questão simbólica da palavra que se vê numa folha, poucas pessoas conhecem o formato. A folha da maniva é exatamente a folha da nossa macaxeira, da nossa mandioca, né? Mas poucas pessoas conhecem o formato dessa folha. Normalmente ela parece uma mão, né? A folha da maniva. Uma tem até exatamente a mão mesmo com os 5 dedos, né? Algumas têm 6, mas uma boa maioria, um tipo de mandioca tem 5. E uma ocasião, passando no município de Marã, eu vi o que chama partido, né? um roçado de maniva, de mandioca, de macaxeira. Bati o vento e aquelas manivas todas acenando, né? Como se estivesse acenando com as mãos para mim. E nesse momento veio um jato luminoso de inspiração e eu fiz o seguinte texto: a mão calejada do homem da roça nem sempre percebe a trama do chão. Derruba, encoivara e queima a floresta para ver o sustento brotar do carvão. E o pé de maniva, em palmas abertas, as folhas estende em forma de mão, num gesto singelo de quem oferece, do ventre da terra, o dom de ser pão. No caldo do peixe, já feito farinha, quentinha, gostosa, agora é pirão. No rito sagrado da mesa servida, milagre, partilha, amor, comunhão. Nessa leitura, mais uma vez, sempre voltando ao tema e ao projeto, né? Nessa leitura da palavra expressa na folha da maniva, a ideia simbólica de oferecer para alguém, mesmo no ventre da terra, que não está à mostra, o tubérculo que todos nós gostamos, né? Quem que não gosta de uma macaxeirazinha cozida, frita, mesmo já feito farinha, né? Essa planta, no aceno, no movimento do vento, sugere que está nos oferecendo aquilo que ela produz. E as nossas mãos acenam o quê? Tudo isso é uma leitura interessante de relacionamento, de conexão, para que a gente fique atento mesmo para esse processo de interação com a nossa grande floresta. Me imaginando no regatão do Amazônia das Palavras, me imaginando, claro, eu
Eu queria brindar para vocês um poema que me é muito caro. Esse poema é um dos melhores textos que, com certeza, eu já desenvolvi, cuja imagem poética é do rio Amazonas, da nascente até a foz. E nessa jornada toda, essa leitura, esse olhar que vai estreitando um abraço, um aperto de mão, uma conexão quando é decifrada. E isso dá um chão maravilhoso para a nossa caminhada existencial, quando você consegue manter uma sintonia com tudo isso. O rio se banha de luz, murmureja e vai seguindo, de porto em porto, esculpindo as margens do seu destino. Destino de ser caminho, de ser barco e navegante, de ser leme e comandante do seu próprio caminhar. Canaranas, matupais, membecas e murerus são ilha de arribação no regime das enchentes. Nas vazantes, borda praias, onde o rito da desova aninha nos tabuleiros tartarugas, tracajás. E no ciclo das areias, a vida eclode apressada para ser de novo tocada pelo compasso do rio. Quantas vezes este rio brincou comigo de pira, lavou roupa nas beiradas, foi a fonte do meu pão. Em silêncio e solitário, vai vencendo desafios, se envereda em Paranás, bebe a água de outros rios. Carrega todos os sonhos do olhar da ribanceira, que se enche de esperança ao ver o barco passar. Sempre que um gesto impensado, todas as águas mancha a vida, o rio geme no fundo a ferida que já sangra. O sol mingua no poente, brisa mansa, maresia, o rio se aquieta e dorme em noturna romaria. No amanhecer ainda brilha a luz dos últimos astros que à noite se banharam no firmamento do rio. Rio de saber, santuário, onde os pajés, os sacacas, em mirações milenares, beberam da sua luz. Luz de versos que caminham alumiando barrancos, que choram terras caídas à procura de outro chão. Com jeito de cobra grande, o rio das águas barrentas, rumo leste busca o mar. Talvez para se perder, talvez para se encontrar. Esse texto é emblemático porque ele traduz esse meu olhar de menino, desde menino, que ainda mantenho hoje o sonho que todos sonharam do interior, para vir para a capital em busca do Eldorado, e que muitas vezes se perdem porque exatamente fica desconectado dos seus reais valores e passa a assumir aquilo que, de certa forma, não nos pertence dentro desse universo cultural. Mas a gente vai se adaptando, vai dando o nosso jeito e viva a vida, né? Muito bem. Nessa imagem de quem vai rio abaixo, rio acima, eu muitas vezes sentei na beira do barranco, sonhando um dia pegar o barco e conhecer a capital, e viver na capital. Isso é o sonho de quase todo interiorano, né? E um belo dia, viajando de barco, olhando o caboclo sentado na beira do rio, eu compreendi. Eu tive uma leitura muito clara daquele olhar, porque aquele olhar um dia foi o meu olhar.
E é dessa forma, quando a gente tem essa capacidade de leitura, de cada palavra que se insinua nesse imenso painel de vida amazônica, a gente consegue viver a dimensão de uma cultura que está enraizado numa identidade que a gente sabe que existe, mas está latente. Nós precisamos afirmar essa nossa identidade de homem amazônico conectado com esses valores, sem ter medo daquilo que fomos no passado, muito menos vergonha. E, por exemplo, eu morei numa casinha muito simples no interior de palha. Minha mãe plantava aquelas plantinhas em latas que às vezes ficava enferrujada, né? E tudo isso deu suporte para uma música que eu fiz com meu irmão Eliberto Cardoso, com o amigo José Cardoso, Eliberto Barroncas e José Cardoso, e queria mostrar para vocês. Casas do Beiradão. Como falei, no violão de Marupá e Macacaúba roxa. Parecem ninhos de passarinhos as casas do Beiradão. Passa o rio lentamente, corre a vida dessa gente pelas águas desse chão. Passa o rio lentamente, corre a vida dessa gente pelas águas desse chão. Não importa a palha sem formosura, as casas têm a pintura das cores do jardim. O que importa são as flores perfumadas, mesmo em lata enferrujada, minha casa é assim. O que importa são as flores perfumadas, mesmo em lata enferrujada, minha casa é assim. Lamparina clareando, iluminando a casa inteira, na parede a padroeira, minha santa me clareia. Pela fé acredito ser criança, e no céu da esperança vou brincando de sonhar. Meu brinquedo é a bola prateada de uma noite enluarada, me banhando de luar. Meu brinquedo é a bola prateada de uma noite enluarada, me banhando de luar. Parecem ninho de passarinho. Pois é. Afortunadamente, a escola ainda é um belo canal de promover essa conexão nossa com a vida, com o conhecimento, com as possibilidades da gente avançar. A minha poesia, como eu disse anteriormente, ela foi incentivada pelo meu pai, que gostava muito da literatura de cordel. Mas na minha cidade, no tempo que era quase que uma vilazinha, a gente já no colégio tinha uma biblioteca e acesso a alguns poetas, Álvaro Maia, e um poeta que me incentivou muito a cantar também a minha terra, chama-se Emetério Cabrinha, no seu livro Frontões. Olha que esse caboclo dizia:
afirmando, e veja bem, não era nem nascido aqui no Amazonas, um cearense que adotou essa terra e cantava esse chão como seu. Caboclo, nasci na terra onde canta o Irapuru, onde no verde da relva corre a lígera Inambu. No meu tapiri de palha, onde o céu à noite o orvalha e a luz da lua branqueia, passa o rio murmurando pelas barrancas cantando 1000 canções à lua cheia. Sou feliz. Nada me falta dentro da selva bravia. Se uma tristeza me assalta, logo me vem alegria. De manhã, quando me acordo, 1000 aventuras recordo ouvindo a onça rosnar. E no cheiro agreste da mata, minha vida se dilata, então me ponho a cantar. Canto tanto que meu canto vai ecoar muito além, e o ardor do meu canto é tanto que de lá meu canto vem. Distinto, claro, fulgasse, como se um outro cantasse na outra margem do rio, enquanto o sol, quente, louro, pincelando o espaço de ouro, tonifica o ar sombrio. Quanta lindeza se encerra no torrão onde eu nasci. Se Deus andou pela terra, nasceu no meu tapiri. De certo, porque em tudo, desde a relva de veludo, a sombra dos igapós, há tanta beleza, há tanta, que Deus parece que canta no eco de nossa voz. Que coisa boa, né? Ver um ser humano orgulhoso desse chão que é tão belo, tão rico, e ter se apropriado dele para cantá-lo, né? Com essa influência, né, de tantos outros poetas, como o Tiago de Mello, com quem convivi muitos anos, inclusive estivemos juntos muitas vezes no mesmo palco, a nosso convite, ou outro momento ele nos convidando, no tempo do Raízes Caboclas, grupo que eu fundei, fiquei 25 anos. Esses poetas todos são também chão de referência para essa conexão, para esse diálogo, né, para essa leitura desse mundo de palavras que nos cerca e que precisa ser dinamizado em forma de música, de poesia, de vida, né? E com essa influência, eu compus uma música que é muito conhecida aqui no Amazonas, todos os corais aqui cantam, inclusive, recentemente, um coral lá da pediu autorização para gravar a nossa música, né? E ele já começa a ser tocado em várias partes do Brasil também. Amazonas Moreno, de composição minha e na época, meu companheiro de grupo, Osmar Oliveira. Amazonas Moreno, tuas águas sagradas são lindas estradas, são conto de fadas, ó meu doce rio. A canoa que passa, o voo da garça, as gaivotas cantando em ti vão deixando o gosto de amar. É o caboclo sonhando e em toa remando o seu triste penar. Esse poema de bolhas que ressoa nas folhas da linda floresta do meu rio mar. É um caboclo sonhando e entoa remando o seu triste penar. Esse caudal tão bonito que é o desejo infinito de plantar meu grito nas ondas do mar. Retorno de novo, né? Aquela saudadezinha deixada pelo meu pai de voltar ao mar. O mar da conexão com a vida, né? Com o planeta, com a existência, com tudo isso. Eu
quero entrar um pouquinho agora na parte da minha relação mais espiritual, de mais conexão, de um plano que envolve a minha crença. Hoje eu sou um católico praticante, mas ao mesmo tempo com o pé bem acentuado na espiritualidade ribeirinha, né? Na espiritualidade da floresta. Há essa fusão interessante, né? E tem um poema que eu gosto muito nessa direção, que é o rosto de Deus. O rosto de Deus é parecido com o meu. É parecido com o teu. É parecido com nós. Aprendi no espelho das águas ver meu rosto do lado de lá. Quando canto, descubro em meu rosto Deus nas águas comigo a cantar. Quando vejo a paisagem bonita, infinita essa imagem se faz, na extensão do olhar que me habita, vejo Deus que me diz muito mais. É por isso que eu digo, não mate na paisagem o meu rosto e o teu. Deixa o verde da imensa Amazônia ser espelho do rosto de Deus. Deus nos ama na força das águas, na leveza da pluma que cai, na semente gerando esperança, na alegria de ser nosso Pai. E essa semente, hoje, metaforicamente, sugerida neste projeto, Amazônia das Palavras, mas também na nossa ação diária de desconhecer o apelo primordial da semente, eu quero dizer para vocês que a semente se veste de fruto bonito, não raro, cheiroso e de bom paladar, talvez sugerindo a quem o desfrute lembrar do sabor e querê-la plantar. Nem sempre a pessoa que come uma fruta entende a permuta que a polpa insinua. E vi tantas sementes jogadas no lixo, às vezes à toa no meio da rua. Não sei até quando a mão insensata que a vida maltrata entenda o valor do gesto gratuito da Mãe Natureza que pare oferendas do Pai Criador. E com esta mensagem, eu agradeço o espaço que o meu amigo Jurandir me deu, com toda a sua equipe, por esse projeto maravilhoso, para estar aqui dizendo umas palavrinhas do meu olhar poético e musical para essa região que é nossa. Gratidão pelo espaço e espero ter contribuído para tocar o coração de vocês, para gostar mais daqui. Grande abraço. Pra aprender Amazônia das Palavras.